Então, já me apresentaram, né? Eu sou o Diego Gnata, e o tema da aula de hoje é este: ajuste de dose por função renal. Quando fazer? Então, aqui a gente vai ter 5 elementos na aula, né? 5 pontos. O primeiro, uma rápida introdução sobre função renal, sobre ajuste de drogas pela função renal, a importância da farmácia clínica. No ponto 2, não tem como não abordar parâmetros farmacocinéticos quando a gente está falando de função renal e dose de medicamentos em razão da função renal. Mais adiante a gente avança, né, e vamos abordar o ajuste de doses de fármacos na insuficiência renal. Para finalizar, um caso clínico complexo, atual. Então é um caso clínico que está ocorrendo, né? O paciente está internado na Santa Casa aqui de Porto Alegre. E, por fim, aí é uma questão que vocês me responderão, né? Eu vou abrir aqui para a plateia e vocês responderão a pergunta, né, da prova da palestra de hoje, né? O que temos que ter em mente? Então, diante de tudo que eu contar aqui para vocês, relembrar, né, o que nós temos que ter em mente? Eu tenho dito que em toda a palestra, aula, tanto na graduação quanto na pós-graduação, ao final, o fecho é este, né? Bom, eu saio daqui, eu escutei o Diego durante 1 hora e 10, e o que eu preciso levar comigo, né, para a minha prática clínica, enfim, para o meu hospital, para o meu serviço de saúde. Então, essa é a perguntinha final, que vale nota. Depois a Ana vai anotar os nomes e as notas, e a gente vai aprovar vocês. Pode ser assim? Brincadeira, pessoal, mas aqui eu acho que é importante, né, vocês irem pensando ao longo da aula o que precisa ficar disso tudo que a gente vai falar hoje, tá? Então, vamos lá. Então, no início aqui, eu abordo algumas coisas que são de conhecimento de todos, mas que vale a pena relembrar, né? Então, os rins, pelas características deles, apresentam vulnerabilidades em relação aos fármacos. Então, a gente, como farmacêuticos, ouvimos muito falar da nefrotoxicidade induzida por medicamentos, do ajuste da dose pela função renal, dos cuidados que nós temos que ter em relação às doses dos doentes renais agudos, aquelas pessoas que estão com alguma enfermidade, numa UTI, e que perdem drasticamente a função renal, ou então um doente renal crônico, aquele paciente que está em diálise, na hemodiálise, em uma clínica, ou no nosso hospital, ou em diálise peritoneal, realizando, né, esse procedimento em casa, ou ainda o transplante renal, que é uma outra modalidade de tratamento para a doença renal crônica. Então, lembrando, né, pessoal, a doença renal crônica, nós temos 2 modalidades de tratamento, a diálise e o transplante renal. Doença renal crônica terminal, né, quando o paciente não consegue mais permanecer no tratamento conservador. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Os nossos rins, eles recebem 20% do débito cardíaco a cada minuto, né? Então, vejam, né, a importância dos rins para a volemia, para o controle da pressão arterial, para o controle do balanço hidroeletrolítico. Então, os rins, eles não são apenas, eles não têm apenas a função de filtração do sangue, eles fazem muito mais do que isso, né? Além da filtração do sangue, eles exercem uma função metabólica importante, uma função endócrina importante, uma função cardiovascular importante. Então, sujeitos a um grande fluxo de sangue que pode conter substâncias tóxicas. E aí entra a nossa análise, o nosso cuidado. Essas poderão atingir altas concentrações intratubulares e provocar lesões renais. Então, essas lesões renais ocasionadas por substâncias tóxicas, provocando, né, a nefro de rins toxicidade. Essa nefrotoxicidade, então, ela se revela frequentemente pela redução da velocidade de filtração glomerular. E aí vocês vão ver daqui a pouco como é importante esse parâmetro, né? A velocidade de filtração glomerular, que ela é estimada por alguma coisa, que a gente vai falar hoje. E o acúmulo corporal dos fármacos
faz com que ocorra o quê? Né? Concentrações sanguíneas cada vez mais elevadas. Então, se eu tenho um dano renal, a concentração dos fármacos com excreção renal ficará aumentada. Essas concentrações efetivas em outras condições poderão resultar em efeitos indesejáveis, notadamente naqueles pacientes com uremia. Lembrando que a uremia, ela é tóxica. Um paciente que está urêmico, com taxas de ureia acima, né, dos valores de referência, eles podem ter complicações, como neurotoxicidade. Então, técnicas dialíticas podem reduzir as concentrações sanguíneas de alguns fármacos, o que leva à administração de doses suplementares. Então, nós temos as duas coisas, né? Medicamentos que provocam nefrotoxicidade e, portanto, a gente tem que fazer o ajuste da dose, né? Ou então pacientes que já têm uma complicação renal estão, por exemplo, dialisando e precisam de novas doses do medicamento, de doses suplementares em função da diálise, o que a gente também vai falar na sequência. Bom, então, pessoal, os pacientes com insuficiência renal, eles devem receber prescrição de medicamentos racionais e seguras. Eu estava hoje conversando com a nefrologista da Santa Casa, com quem eu trabalhei muitos anos, e contei para ela que eu estaria aqui conversando com vocês, e ela me disse, olha, Diego, como é importante essa conversa, porque as prescrições nos hospitais, elas estão cada vez mais complexas. E mais do que nunca, não apenas o médico deve ter atenção em relação às prescrições racionais e seguras, quanto a equipe de saúde, incluindo o farmacêutico, e aí vem outra coisa que está se discutindo, acho que a Ana já deve ter abordado isso com vocês. Não é um caminho sem volta, a inteligência artificial. Porque, vejam, se as prescrições estão ficando cada vez mais complexas, e nós temos cada vez mais pessoas, né, com condições crônicas, comorbidades múltiplas, polimedicadas, e pessoas idosas, porque a expectativa de vida aqui no país está aumentando a cada ano, né, isso tem um reflexo no uso de medicamentos e nessas doenças que levam à internação hospitalar. Por si só, a gente pensa, bom, será que o humano, né, com o conhecimento e o exercício tradicional da medicina, da farmácia, da enfermagem, conseguirá dar conta de levar em plenitude a palavra segurança? Bom, então nós temos a tecnologia da informação que vai nos ajudar com os aspectos de segurança. E vocês devem saber também que, entre os erros que acontecem dentro de uma instituição hospitalar, o erro de medicação geralmente é o que mais ocorre. Isso não só aqui no país, mas no mundo todo. Bom, aí a gente tem que ter alguns conhecimentos, e eu sempre digo que não existe prática sem teoria. Né? Se alguém quiser conversar comigo, ter uma aula e dizer o seguinte, olha, Diego, eu não quero a parte teórica, vamos pular para a prática, eu digo não, aí não é comigo, isso é para coach, é para gente que quer like no Instagram. Né? Nós vamos estudar as bases teóricas para ter uma prática segura e racional. E não tem como fugir da farmacocinética clínica, quando a gente está falando de ajuste de dose de medicamentos pela função renal. E aí, quais são os parâmetros farmacocinéticos que vocês devem lembrar, relembrar e estudar? Biodisponibilidade, distribuição, concentração plasmática e ligação às proteínas, metabolização hepática e a excreção renal. Então, vamos ver um pouquinho cada um desses elementos.